professora Andressa e hoje estou aqui para mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento. Mas antes de começar a nossa aula, vamos separar os materiais? Nós vamos utilizar papel sulfite, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha. Aproveite esse tempo também para realizar a higiene das mãos. Eu vou higienizar as minhas mãos aqui e aguardo vocês. Hoje vamos conhecer um local que historicamente tem uma enorme contribuição na fundação da nossa cidade. É o Parque Histórico da Vilinha. Mas por que será que esse local é tão importante? Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Tudo aconteceu em 1649 e teve a participação de um personagem muito importante. Mas quem será esse personagem? Ele se chama Eleodoro Ébano Pereira. E devido à sua importância, esse personagem da nossa história de hoje recebeu algumas homenagens aqui na nossa cidade. Uma delas é a Rua Ébano Pereira. Essa rua se localiza no centro da cidade. Ela possui em torno de 500 metros, onde podemos observar a existência de muitos comércios e edifícios. Outra homenagem é um monumento do Eleodoro Ébano Pereira, que fica na Praça Santos Dumont. A praça se localiza na Rua Ébano Pereira, entre a Rua Saldanha Marinho e a Rua Cruz Machado. Mas por que será que Eleodoro Ébano Pereira recebeu essas homenagens? Por que ele foi tão importante? Ébano Pereira é natural do Rio de Janeiro e foi responsável pelo início da fundição, que acontecia da seguinte maneira: após encontrar o ouro, em forma de pepitas ou em pó, o minerador deveria levá-lo à casa de fundição. Lá, um funcionário iria fundir esse ouro, retirar os 20%, que era conhecido como quinto, para a corte portuguesa. E, por último, devolver o ouro em barra. Esse ouro passaria a ser considerado quintado, ou seja, legalizado, pois havia sido cobrado o imposto real. Ébano Pereira foi quem comandou a expedição que partiu de Paranaguá até atingir o primeiro Planalto Paranaense, em busca de ouro. Inicialmente, se estabeleceram nas margens do rio Atuba, na região do Bairro Alto. Ele é considerado um dos fundadores da nossa cidade, conhecida como Antiga Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do rio Atuba e aos fundos vocês podem observar o Parque Histórico da Vilinha.
e é o Parque Histórico da Vilinha que marca essa área onde os garimpeiros se estabeleceram lá no século XVII. Essa história possui poucos registros documentais, mas conhecemos a lenda da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a padroeira de Curitiba. Mas vocês sabem o que é uma lenda? Vamos recordar? Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar alguns acontecimentos misteriosos, misturando fatos reais com fatos imaginários. O nosso estado é cercado por lendas e mistérios. Então vamos relembrar a lenda de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais? Os primeiros povoadores, aqueles garimpeiros que chegaram às margens do rio Atuba, tinham uma especial devoção por Nossa Senhora da Luz. Desde a primeira capelinha até a atual Catedral Basílica, Nossa Senhora da Luz vislumbrou todo o desenvolvimento e progresso do povo curitibano. Para lembrar, vamos assistir agora um vídeo sobre essa lenda. Os primeiros colonizadores portugueses na região de Curitiba se estabeleceram aqui, onde hoje conhecemos como bairro Atuba. Esses primeiros povoadores tinham especial devoção por Nossa Senhora da Luz, conhecida por realizar vários milagres. A imagem da santa todos os dias amanhecia virada para a mesma direção. Eles interpretaram que era um sinal e decidiram então se mudar para a região. Para isso, contaram com a ajuda do cacique Tindiquera, o chefe da região, pedindo que indicasse o local adequado. Ele saiu na direção que Nossa Senhora indicava. Andou e chegou no local onde hoje é a Praça Tiradentes. O cacique então fincou uma grande vara no chão, exclamando Coretuba, e ali os povoadores se instalaram, onde hoje é o marco zero da cidade, construindo uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Luz. Que lenda interessante, não é mesmo? E lá, no Parque Histórico da Vilinha, há uma escultura em homenagem ao índio Tindiquera. Abaixo da sua imagem tem uma placa que resume toda essa história. Vamos ler? No século XVII, colonizadores portugueses enfrentaram os perigos da Serra do Mar para garimpar ouro no primeiro Planalto, o que originou um povoado às margens do rio Atuba, a Vilinha. A escassez de alimentos e de ouro teria obrigado esses homens a transferir sua povoação para outro lugar. Conta a lenda da fundação de Curitiba que o chefe indígena Tingui, dos campos do Tindiquera, teria escolhido e conduzido os portugueses para o local onde hoje se situa a Praça Tiradentes, ponto inicial da cidade. Na escrita da placa, nós encontramos algumas palavras com o trema, os dois pontos em cima da letra U, mas atualmente não utilizamos mais, em conformidade com o acordo ortográfico. Considerando a lenda, o índio Tindiquera também é um personagem bem importante. Vocês não acham? Mas de onde surgiu essa escultura? A escultura do índio Tindiquera foi feita pelo artista Elvo Benito Damo. Ele é funcionário da Fundação Cultural de Curitiba e responsável pelo ateliê de escultura que hoje está localizado no Memorial Peranista, lá no Parque São Lourenço. Esse processo para produzir a escultura é totalmente artesanal e é realizado por uma equipe de escultores. Vamos assistir um vídeo que mostra um pedacinho do trabalho dessa equipe lá no ateliê de esculturas. A escultura é feita de bronze. Esse bronze precisa ser derretido em uma temperatura de aproximadamente 1200 graus Celsius. O derretimento é feito dentro dos fornos subterrâneos do ateliê. Quando o metal vira líquido, é despejado por uma grua dentro dos moldes. Grua é um aparelho utilizado para levantar cargas, parecido com um guindaste. Esse líquido fica por 48 horas nesses moldes, até solidificar completamente. Além dessa escultura que encontramos lá no Parque Histórico da Vilinha, tem outras duas que homenageiam o índio Tindiquera. Uma está localizada no Parque Tingui
O parque tem esse nome em homenagem ao povo da tribo Tingui, do qual o índio Tindiquara fazia parte. Outra escultura está localizada no local escolhido pelo índio Tindiquara. Lembram da lenda? Ele indicou o local que hoje é a Praça Tiradentes, o marco zero da nossa cidade. Ali também foi construída uma pequena capela, dedicada à Virgem da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Atualmente, na Praça Tiradentes, temos a lindíssima Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Lá nós encontramos uma imagem da Nossa Senhora feita em Portugal no século XIX. Mas a primeira imagem, aquela que foi trazida pelos colonizadores, faz parte do acervo do Museu Paranaense. Eu separei um tour virtual que mostra um pouquinho dessa catedral que embeleza o centro da nossa cidade. Vamos assistir? Agora, vamos conhecer um pouquinho mais da estrutura do Parque Histórico da Vilinha. Essa estrutura, que aparece na imagem, foi construída em homenagem aos portugueses. As cores branca e azul remetem às arquiteturas portuguesas. Em 2011, esse espaço foi reinaugurado, após uma obra de revitalização de toda a área do parque. O Parque Histórico da Vilinha conta com o Centro Cultural da Vilinha. Desde 2018, esse espaço é administrado pela Fundação Cultural de Curitiba e oferta diversos cursos para a comunidade, como dança criativa, teclado, violão, violino, teatro infantil e muito mais. Nos fundos do Centro Cultural da Vilinha, encontramos um palco onde são realizadas diversas peças teatrais e apresentações culturais. Na área externa, bem ao lado do Centro Cultural da Vilinha, há
há um lago que embeleza ainda mais o parque. Os visitantes também podem caminhar por uma pequena trilha, onde têm a oportunidade de contemplar um pouco da flora e da fauna desse local. Como vocês também podem observar nas imagens, o espaço disponibiliza 2 quadras, que a comunidade pode utilizar para praticar esportes. O parque também possui academia ao ar livre, que contribui para a melhor condição física, a qualidade de vida e a saúde da população. Atualmente, a estrutura possui banheiros e sala para exposições. E falando em exposições, em outubro de 2021, a Fundação Cultural de Curitiba abriu a exposição inédita Zequinha na Vilinha, uma aventura pela Fundação de Curitiba. A exposição foi organizada pela Gibiteca e pelo Núcleo da Fundação Cultural de Curitiba da Regional Boa Vista. Mas vocês sabem quem é o Zequinha? O personagem dessa exposição? Zequinha é um clássico personagem paranaense. Ele surgiu no final da década de 1920, estampado nas embalagens de bala de uma empresa chamada Abrandina. O desenho teria sido inspirado em um famoso palhaço paulista daquela época. Em 1979, foram relançadas as figurinhas do Zequinha para serem colocadas em álbum próprio. O criador de sua nova imagem foi o renomado artista Nilson Miller, que desenhou um Zequinha mais rechonchudo e muito mais animado. E em março de 2021, mês do aniversário de Curitiba, esse personagem foi relançado pelas mãos do querido artista. E para a exposição, o artista Nilson Miller criou uma série em quadrinhos que conta a história da fundação da cidade. Nessa história, nós temos o Zequinha ao lado de outras figuras históricas, como o cacique Tindiquera, aquele que indicou o local onde deveria ser criada a cidade de Curitiba. Convido vocês agora a assistirem comigo o vídeo do lançamento dessa exposição. Não é todo bairro de Curitiba que tem um centro cultural, mas o bairro Alto tem, e é o Centro Cultural Vilinha. Fica dentro desse parque e é onde Curitiba começou. A exposição Zequinha na Vilinha é a exposição de todos os curitibanos, não só de quem mora aqui perto da Vilinha, quem mora no bairro Alto. Foi aqui que a cidade começou, foi aqui, às margens do rio Atuba. As meninas têm um centro interessante lá de exposição, está fechado por causa da pandemia e surgiu a ideia de fazer uma exposição e as coisas se complementam. Então eu, junto com o Fúvio, com a Cris e com a Andréia, aqui da Vilinha, nós tentamos organizar da melhor forma possível esse evento, contando a história da Fundação. Quem conta é o próprio Zequinha. E ficou esse livrinho tão bacana aí, que a gente realmente tem um prazer muito grande de apresentar aí para a comunidade toda. Foi uma honra novamente ser convidado, pelo Nilson Miller para participar desse lançamento, o gibi contando a história, a lenda da Fundação de Curitiba. Estou muito feliz porque eu ganhei um presente muito grande, que é o prazer de participar desse evento, que é a inauguração da exposição do Zequinha, contando a história da Vilinha, na importância dela na cidade de Curitiba, que aqui começou, na verdade, Curitiba. E a presença do Zequinha transformou isso aqui tudo numa coisa muito bonita. Eu fico até meio comovido com essa história.
A exposição fica até o dia 30 de janeiro do ano que vem e é de terça a domingo, das 9 da manhã às 19 horas. Que momento gostoso, não é mesmo? Gostaria de aproveitar para agradecer a equipe da Fundação Cultural de Curitiba, da Regional Boa Vista, por toda a prontidão em nos atender sempre que necessário. Muito obrigada! Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Nilson Miller. Nilson Miller é ilustrador, artista plástico, professor de desenho e pintura desde 1958. Ele é nacionalmente e internacionalmente reconhecido. O seu vasto currículo traz trabalhos de publicidade, cenografia, galeria de artes, ilustrações em livros, revistas, reproduções, cursos, dentre muitos outros. Ele também recebeu vários prêmios, produziu histórias em quadrinhos, colaborou para o desenvolvimento de logomarcas, conhecida como Açucardiana, criou o personagem como o Gralha e foi o primeiro cenógrafo de televisão do Paraná. A Gibiteca organizou uma sala em sua homenagem. Por 9 meses ele foi tema da exposição que homenageia os seus 80 anos. Na sala Nilson Miller, os visitantes puderam encontrar esboços e reproduções de figurinhas do palhaço, segundo as atividades e profissões com que ele virou febre na virada da década de 70 para 80. Também fizeram parte desses os esboços dos desenhos desenvolvidos para o novo álbum. E para completar essa exposição, teve releituras feitas por 18 artistas que foram convidados e que colocaram o Palhaço Zequinha em situações bem atuais, como por exemplo, abordando a questão da diversidade religiosa, visitando alguém no hospital, dentre outras ideias sensacionais. Vamos escutar um pouquinho o Nilson Miller falar sobre essa exposição? Oi, pessoal. Eu estou aqui meio comovido porque é uma homenagem que, sinceramente, eu nunca esperei que poderia acontecer na minha vida. E graças a Deus e graças a vocês, a todos os amigos e admiradores do Zequinha, que aconteceu há 40 anos atrás, digamos assim, como se fosse um trabalho convencional encomendado por uma agência de propaganda, e que na época teve suas implicações, digamos, técnicas que são diferentes das de hoje. Na época eu tinha que desenhar isso numa face do papel, preto e branco, com a canetinha, e nas costas eu tinha que pintar as cores numa mesa de luz, porque era feito, digamos assim, de uma forma diferente do que hoje. Era feito fotolito, que a turma então imprimia o preto, digamos, separadamente das cores, porque se tivesse feito a figura colorida, por causa da impressão que nunca dava certo, então ia ficar tudo com efeito fantasma, ninguém nem ia conseguir ver a figurinha direito. E então isso foi uma coisa de época. E agora, depois de 40 anos, tivemos a oportunidade de reviver essa figura que, para surpresa nossa, ainda permanecia na memória emotiva das pessoas, o que me deixou muito até encabulado. Mas eu estou muito feliz com isso e muito agradecido. Essa exposição ficou disponível para a comunidade por bastante tempo, mas agora dá espaço a uma outra denominada Traços Curitibanos, da qual o Nilson Miller também está participando. Na página do YouTube da Fundação Cultural tem um vídeo com o depoimento dos artistas que realizaram as releituras. Eu vou passar para vocês um pedacinho desse vídeo para que conheçam alguns desses artistas. Pessoal, tudo certo? Meu nome é Ariel da Cunha. Eu sou Amanda Barros. Nós participamos da exposição do Zequinha, do álbum de figurinhas do seu Nilson Miller. Fomos convidados para fazer releituras do personagem, né? Eu escolhi fazer uma releitura do Zequinha como o pai de Pet. Então eu desenhei o meu amigo aqui, o Yoda, né? E inventei um gato também, para as pessoas que gostam de gatos, né?
Desenhei ele com os dois, foi super divertido, gostei bastante de participar da exposição. Sim, a gente ficou bem feliz de ter convidado e eu também, quando me perguntaram, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu vou fazer o Zequinha dançando K-pop. E foi essa ideia que a gente teve e foi muito bacana de participar, a gente também contente. E é isso, até mais, aproveitem a exposição. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Celina, sou ilustradora, sou futura designer. Eu gosto muito de desenhar pin-ups, drag queens, então eu fiz a versão do Zequinha Drag Queen. E eu conheci o Zequinha a partir do meu avô, que é colecionador de álbuns do Zequinha. E é isso, muito feliz por ter participado. Olá, sou o Fulvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e também sou quadrinista. Eu sou um dos desenhistas que fez a sua releitura do Zequinha, tanto para a exposição na Gibiteca de Curitiba, né, em homenagem ao Nilson Miller, como para o álbum do colecionador, né, que é essa edição especial, né, em homenagem ao Zequinha. Na verdade, quando foi para escolher qual figurinha, qual que era o tema da minha figurinha, né, dentro desse projeto, eu fiquei em dúvida, assim, né, porque eu podia ter feito o Zequinha na Gibiteca, né, mas acabou que eu deixei para o Marcelo Lopes fazer, que ele também queria. Eu podia também, sei lá, ter feito o Zequinha na militância pelo autismo, que é uma das minhas causas, eu tenho publicação nessa área. Mas acabou que, assim, eu escolhi fazer o Zequinha com a Loira Fantasma de Curitiba. Até por essa questão meio bairrista do Zequinha, né? Do Zequinha, em várias das figurinhas está envolvido com alguma coisa aqui da cidade de Curitiba, e a Loira Fantasma de Curitiba acho que é a lenda mais famosa que a gente tem aqui na cidade, né? E é uma personagem, essa aqui, a minha versão dela, é uma personagem que eu já desenho desde 2007, né? Além dessa revista, eu desenhei ela em outras e tal. Então achei bacana, né, relacionar aqui o Zequinha com a Loira Fantasma de Curitiba. Na verdade, é muito legal participar desse projeto. Eu tenho uma questão afetiva com o Zequinha, né? O meu pai, o Nilton Pacheco, é um grande colecionador aqui da cidade. Já apareceu até em matérias na TV e tal, falando da coleção dele. E desde pequeno eu sempre tive contato com o Zequinha. Meu pai tem inclusive o álbum lá de 1929, sabe? O primeiro álbum, a primeira versão do Zequinha. Mas claro, né, que a questão afetiva sempre foi com aquele de 79, que ficou muito famoso ali ao longo dos anos 90, que é o Zequinha do ICMS, que é justamente o Zequinha desenhado pelo Nilson Miller. Então, nossa, foi muito importante, assim, sabe, ter feito a minha versão do Zequinha. Falou, gente. Muito interessante, não é mesmo? Cada um fez a sua versão do seu jeitinho, a partir das suas experiências. Então agora, vamos realizar uma atividade? O personagem Zequinha viajou, realizou diversas atividades de lazer, profissionais e também visitou alguns espaços da nossa cidade. Então agora, vamos ver alguns deles? Então nós temos o Zequinha no Lago da Ordem, o Zequinha no Paço da Liberdade, no Belvedere, nas ruínas de São Francisco, no Teatro Paiol, no Museu Paranaense, no Bosque Alemão, no Parque Tanguá, no Parque São Lourenço, na Ópera de Arame, no Bosque do Papa e na Unilivre. Agora é a sua vez. Que local da cidade você gostaria que fosse visitado pelo Zequinha? Pense um espaço especial para você e crie a sua figurinha. Depois que terminar a sua produção, compartilhe com o seu professor. Conte o que você produziu, como você produziu, o que definiu a sua escolha. Compartilhe também com seus colegas. E que tal criar um álbum da sua turma com esses espaços especiais? Agora, eu agradeço a atenção de vocês e me despeço com uma figurinha em homenagem aos nossos queridos professores.